Olá, tudo bem? Como você está? Como está essa semana? Hoje é quarta-feira, estamos já na metade da semana, glória a Deus por isso. Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos abençoado, não é verdade? Eu quero mandar um forte abraço para os irmãos aqui de Ribeira, para todas as pessoas que participam com a gente em uma de nossas células. Inclusive, se você que está aí na sua casa, no seu trabalho nesse momento, quer participar de alguma célula online, manda uma mensagem que nós iremos entrar em contato com você e iremos te encaminhar para uma célula. Queremos dar as boas-vindas aos nossos irmãos de Tranqueiras que sempre estão junto aí conosco, nossos irmãos lá em Contagem, em Minas Gerais. Deus abençoe a todos vocês. Os irmãos de Esmeraldas, os irmãos de Santana do Livramento. Deus abençoe você que nos acompanha aí em outro país, além de Uruguai e de Brasil. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com você onde você estiver. Que a presença do Espírito Santo fale ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Antes de nós começarmos este momento aqui com vocês, eu estava lendo a palavra de Deus e lendo ali o livro de Salmos, a gente encontra muitas passagens onde o salmista, ele invoca o nome do Senhor, ele clama a Deus por ajuda, ele coloca diante do Senhor o seu pedido e a sua aflição. E eu me lembrava dessa situação, e aquele que não crê em Deus? E aquele que não tem o Senhor Jesus Cristo como Salvador da vida dele, e aquele que diz que não crê em nada, no momento da angústia, no momento do temor, no momento da desesperança, a quem eles clamam? Que coisa ruim deve ser você não ter um nome para poder clamar, para poder te socorrer, não é verdade? Eu recordava uma situação que minha família e eu vivemos há alguns anos atrás, mais ou menos, creio que uns 4 anos, 3 anos, nós estávamos em Belo Horizonte e estávamos retornando aqui para o Uruguai. E no voo de Belo Horizonte a São Paulo, onde nós tínhamos uma escala ali, esse voo normalmente ele gasta 40 minutos de Belo Horizonte a São Paulo. Porém, quando nós embarcamos lá em Belo Horizonte, no meio do caminho houve uma grande tempestade, uma grande chuva. Eu, particularmente, nunca tinha passado por aquela situação. Creio que eu e nem 90% das pessoas que estavam ali naquele voo. Eu falo às vezes que eu sou premiada, né? Porque todas as vezes passa alguma coisa. Porém, essa vez foi muito diferente. Era uma chuva muito forte, uma tormenta muito grande. E nós entramos, né, o avião ele entrou ali na nuvem que estava a chuva. E aquele avião ele ficava dentro daquela nuvem e não tinha como sair. E é tão interessante que a 40 minutos o voo de Belo Horizonte a São Paulo, nós gastamos ali quase 3 horas, mais de 3 horas, só sei que foi muito tempo, a ponto que quando o piloto do avião conseguiu sair daquela nuvem, ele falou que imediatamente nós estaríamos desembarcando, nós estaríamos pousando em Campinas, o nosso destino era Campinas, que nós pousaríamos ali para reabastecer a aeronave e seguir em direção ao aeroporto que nós desembarcaríamos, que era Guarulhos. E é tão interessante, amados, que naquele período ali, de 3 horas no avião, naquela tempestade, eu nunca vi situação igual àquela, que o avião ele balançava tanto, era uma sensação tão ruim, era como se nós estivéssemos uma estrada cheia de buracos, porém que o veículo que estava nos conduzindo ali era como uma gelatina, como se fosse mole. E eu lembro que nós estávamos viajando bem lá no finzinho do avião, nas últimas poltronas, e quando eu olhava assim pelo corredor, eu vi o avião lá na frente todo balançando. E naquele momento, mais do que nunca, né, nós clamamos ao Senhor pela misericórdia dele. Mas uma coisa nós temos convicção que para nós o viver
o viver é com Cristo e o morrer é lucro, não é verdade? Mas me fala aí, será que nós estamos preparados realmente para esse morrer? E eu creio que naquele momento ali, várias pessoas que nunca clamaram o nome de Deus, que nunca clamaram o nome de Jesus, naquele momento, ousou em falar: Deus, socorro. Porque naquele momento, o pai, clamar a mãe, clamar o irmão, clamar o tio, posso falar, até o piloto ali não ia adiantar muita coisa. Porque o único que nos ajudaria naquele momento, como nos ajudou, nos cuidou, foi o Senhor. Amados, tem situações da nossa vida que é só Deus que nós podemos clamar. Na verdade, todas as situações. Porém, muitas vezes nós nos esquecemos disso e colocamos a primeira opção, nós deixamos ela sempre para o final. Então, nessa noite eu quero falar com você. Existe um Deus, Ele é real, Ele escuta o nosso clamor, Ele ouve as nossas orações, Ele se atenta para aquilo que nós falamos com Ele. Ouse clamar ao Senhor, ouse conversar com Ele, ouse colocar diante dEle a sua situação. E, meus queridos, olha só, quando aquele avião pousou, nós pousamos ali em Campinas, a primeira coisa que as pessoas fizeram foi ficar de pé e aplaudir. Uns falavam: obrigada Deus, obrigada Deus. Eu era uma dessas que glorifiquei ao Senhor. E sabe o que acontece? Às vezes, quando nós conseguimos alcançar aquilo que nós pedimos, às vezes nós também não lembramos de glorificar o Deus. Então, diante das situações da sua vida, saiba que existe um Deus que é soberano, que é maravilhoso, que é grande. Clame a Ele, invoca o nome dEle, conversa com Ele. E no momento que você conquistar o alívio que você precisa, a resposta que você precisa, também continue em intimidade e relacionamento com Ele. Não se esqueça dEle, daquele que te ajudou. Eu queria ler um salmo aqui com vocês, o Salmo 61. Salmo 61. E já aproveita e peço a você compartilhe essa mensagem para que mais pessoas elas tenham a oportunidade de saber que Deus é real e que Ele ouve o nosso clamor. Salmo 61 fala assim: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a Ti, por estar abalado o meu coração. Leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu. Pois Tu tens sido meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Então, amados, clamamos ao Senhor. Clama, clama no meio da sua angústia, no meio da sua tristeza, no meio de uma necessidade de resposta. Clame ao Senhor, clame. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa torre forte, Ele é a nossa segurança, é Ele quem traz a resposta que nós precisamos. É só Ele. Ele existe, Ele é real e Ele escuta o seu clamor e o meu clamor. Amém? Que você possa se recordar disso. Existe um Deus que escuta o nosso clamor. Amém? Eu quero convidar você aí, onde você está. Não sei se você está preparando a sua agenda nesse momento, ou se você já está sentado, tranquilo, ou até mesmo pode estar no momento que você está comendo, trabalhando, chegando do trabalho correndo, mas clame ao Senhor, sabe? Feche os seus olhos aí, conversa com Deus e peça a Ele, coloca diante dEle o seu clamor. Ou se no dia de hoje, glória a Deus, está tudo bem, eu não tenho necessidade nenhuma, glorifique a Ele e agradeça, porque Ele tem estado com você. Amém? Então vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento. Obrigada, Deus, porque Tu és o nosso Deus. Obrigada porque temos a Ti para clamar. E não somente clamar, ó Deus, porque sabemos que Tu és um Deus que ouve, porque a Tua palavra diz que os Teus ouvidos,
Ó Pai, que as tuas mãos, ó Deus, que o Senhor está atento, ó Pai, a todo tempo para o nosso clamor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ser o nosso Deus e por nos dar essa liberdade de relacionamento com o Senhor, essa liberdade de falar contigo, ó Pai, de colocar diante do Senhor aquilo que está dentro de nós, ó Pai, os nossos anseios, as nossas angústias, ó Pai, as nossas perguntas, as nossas dúvidas. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa responder o clamor daquele que te ora neste momento, aquele, ó Pai, que possa estar necessitando de um norte em sua vida, aquele que está precisando, ó Deus, de uma resposta do Senhor, um alívio na alma, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus, responde aquele que nesse momento está ousando e ele levantar a voz e orar ao Senhor. Ó Pai, nós te pedimos também, ó Deus, fala conosco neste momento, ministra aos nossos corações, revela-nos, ó Deus, a tua vontade, o teu querer, ó Deus, que os nossos ouvidos se abram para poder escutar aquilo que o Senhor quer, mas também, Pai, que sejamos ousados em praticar aquilo que o Senhor nos ensina, que é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Jesus Cristo possa te abençoar no dia de hoje, que o Senhor possa te acompanhar no resto dessa semana. Também desejo um final de semana maravilhoso, abençoado. Que o Espírito Santo de Deus, aquele que ouve as nossas orações, ouve o nosso clamor, ele possa trazer respostas sobre a sua vida em nome de Jesus. Que Jesus Cristo te abençoe. E agora eu passo a palavra para o Giovanni, que ele vai estar compartilhando nesse momento com vocês. Olá, queridos, boa noite, graça e paz, talvez um bom dia se você ver esse vídeo durante o dia. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar mais um dia com você e nós podemos agradecer a Deus por estarmos vivos mais um dia nesse período de pandemia. Nós louvamos a Deus por todas as coisas. A nossa fé, ela é uma fé de confiança no eterno. O Deus eterno está conosco e nós glorificamos o nome dele. Esses são os dias que nós temos parado e pensado o que nós como igreja estamos necessitando, o que nós como igreja estamos precisando. Nós como igreja estamos precisando de um avivamento real. Pastor, o que é avivamento? Irmãos, avivamento é algo tão lindo que Deus faz. E eu quero explicar o que é avivamento. A palavra avivamento, ela é natural, de quando a pessoa morre, ela pode se avivar, voltar a viver. Mas avivamento para nós significa voltar o amor e a paixão intensa pelo Senhor, pelo Evangelho, pela sua palavra. E o verdadeiro Evangelho, ele traz o avivamento no coração. Não confunda, querido ouvinte, não confunda, querido irmão, avivamento com movimentos de emoções. As emoções, os barulhos, as coisas não é avivamento. Pode ser um conjunto de emoções, mas avivamento não é. Então defina para mim, pastor, o que é avivamento. Avivamento só começa através do arrependimento. Sim, nós pregamos arrependimento do pecado, das más obras. Escute isso, você que é cristão. Se você está em pecado, escute isso. Você pode ter emoções, você pode arrupiar, você pode rodar, pode bater cabeça à vontade, mas você não tem avivamento, você está debaixo do pecado. Eu sei que as igrejas hoje não pregam mais sobre o pecado, mas nós precisamos de falar. O que te separa de Deus é o pecado. E avivamento, a primeira característica do avivamento é arrependimento dos seus pecados. E quando nós nos arrependemos do nosso pecado, nós ficamos quebrantados, nós ficamos aptos para receber a presença de Deus. A segunda coisa que o avivamento gera, ele gera transformação social. Não é que a igreja tem que ficar cheia, não é que a igreja tem que estar... A igreja ela começa a manifestar em áreas como o cuidado aos mais necessitados,
como cuidado às viúvas, como cuidados sociais. A igreja, ela vem com a pregação do evangelho, muitas almas se convertem, mas também a igreja tem um impacto social. Escute isso, a igreja tem que ter esse papel de impacto social. Se ela não tem, é porque ela não está avivada. Então, nesses dias, irmãos, a nossa igreja, tanto no Brasil como aqui no Uruguai, nós temos tido essa bênção de sermos uma igreja abençoadora, que gera impacto social na vida de muitas e muitas e muitas pessoas, e a igreja faz em silêncio. Por quê? Porque nós estamos vivendo na era da mídia, do marketing, nós estamos vivendo na era das mídias digitais. Então, se eu levo uma cesta básica, eu tenho que tirar a foto que eu estou dando. Não, irmão, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Nós precisamos de entender que Deus é um Deus que quer cuidar de pessoas e não quer expor essas pessoas. A nossa igreja já abençoou, já ajudou e tem ajudado tantas pessoas. Nós queremos te dizer uma coisa. A igreja que vive em avivamento, ela vive em santidade. Ela vive em impacto social, ela vive em transformação de vidas. A Bíblia diz que os enfermos eram curados. A Bíblia diz que aquelas pessoas que não tinham necessidade, porque a igreja supria aquilo que elas precisavam. Irmãos, algo tremendo aconteceu. Todo o povo, toda a cidade olhava para aquela igreja e falava: que igreja bacana. O povo caía na graça da igreja. A igreja era uma coisa maravilhosa. Hoje, infelizmente, muitos ministérios não têm isso. Nós louvamos a Deus que nossa caminhada de fé, nós temos um bom testemunho, nós lutamos e pedindo a Deus avivamento. Então peça avivamento. O mundo, as coisas do mundo penetram o coração do homem. Talvez a necessidade de dinheiro, a necessidade de se sentir importante, a necessidade de se sentir belo. Irmãos, existem pessoas que entram em depressão se não tiver like nas fotos dela. E isso é porque essas pessoas ainda não experimentaram Deus. E nessa noite fica conosco, nós queremos falar um pouco sobre esse Deus maravilhoso. E Ele pode fazer um avivamento no seu coração. Ore pedindo a Deus avivamento na sua casa. Ore pedindo a Deus para que Deus ministre bênçãos sobre a sua família, sobre a sua casa, que haja avivamento de Deus. Mas antes disso, amado, eu te peço com muito carinho, eu fico vendo tantos irmãos que compartilham, beijo para vocês. Irmãos, é fantástico as nossas visualizações, é fantástico os nossos números, porém, irmãos, nós continuamos pedindo: compartilhe, abençoe, cuide disso, porque são pessoas maravilhosas. Irmão, gente do mundo inteiro tem ouvido as nossas pregações e glória a Deus por isso. Glória a Deus. Nós não somos uma igreja grande, nós somos uma igreja média, mas o mais interessante é que nós temos procurado falar das coisas verdadeiras de Deus. Então, em nome de Jesus, nós louvamos a Deus pela sua vida e te pedimos: compartilhe o vídeo, compartilhe a graça do Senhor e em nome de Jesus nós estaremos abençoando a sua vida. Por isso, nesse momento, eu convido você com muito carinho, com muito amor, para fechar os seus olhos. Vamos estar orando, vamos estar pedindo a graça do Senhor, vamos estar clamando a Deus nessa noite por sua vida, por sua casa. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele esteja ministrando e trazendo vitória sobre a sua família, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós oramos por avivamento. Avivamento é o despertar para que nós possamos ver nós mesmos e ver o quanto nós precisamos de melhorar. E existem pecados que estão no coração do homem que afasta ele de Deus. E nós levamos isso muito a sério, Deus. Prostituição, vícios, ó Deus, pornografia, tudo aquilo que destrói um casamento, tudo aquilo que impede os teus filhos de crescerem, de romperem. Deus, nós oramos, Deus, para que tudo aquilo que é mal saia do coração dos homens. Nós te pedimos que a santidade de Deus venha e que o amor do Senhor pela tua casa, pela tua obra, pela igreja viva do Senhor, ele aumente. Ó Deus, em nome de Jesus, liberta aquele que está preso no vício, liberta aquela que está presa no vício. Senhor, relacionamentos sentimentais mal curados, maltratados. Deus,
cura o teu povo, Deus, e traga casamentos sadios. Entendemos que casamentos fortes significam uma igreja forte. Nós oramos em nome de Jesus e queremos abençoar a sua vida em nome de Jesus. Olha só, você que está conosco, hoje, ainda hoje, eu vou ter um momento de oração. E eu queria que você mandasse para nós pedidos de oração. Pode mandar pelo privado, se você não quiser se expor, colocando o nome da sua família, o nome da pessoa que está precisando de oração. Nós estaremos orando de verdade por você, orando pela sua casa, talvez orando pelo seu casamento. Você que está endividado, escute, você que está muito endividado, nós vamos orar por você. Irmãos, Deus pode fazer milagre. Deus pode fazer coisas fantásticas. Entenda um princípio de Deus. Seja fiel no pouquinho que você tem, no muito Deus te colocará. E a fidelidade não é questão de dinheiro, mas é a fidelidade na postura de servir a Deus. Ore, busque a Deus, leia a Bíblia, escute louvores, fidelidade ao Senhor. Neste momento você está procurando algumas coisas que a sua razão te impõe, não tenha fé. Esse é um tempo da matemática de Deus. Deus vai te surpreender e derramar bênçãos em abundância sobre a sua vida. Em nome de Jesus, mande seu nome, sua mensagem, nós estaremos orando por você. E você que não é de Minas Gerais, talvez você não é daqui do Uruguai, você é de outro lugar, mande sim o seu nome e a sua direção e nós estaremos orando e abençoando a sua vida no nome de Jesus. Amém? Queridos, eu louvo a Deus por sua vida, você que é líder de célula, Deus tem feito coisas maravilhosas. Quero mandar um abraço para o nosso líder, Luiz. Luiz é um líder que tem assim, alegrado muito meu coração por um fato, pelo cuidado que ele está tendo com a célula dele nesse período de pandemia. Ele tem procurado cuidar das ovelhas, ele tem procurado as pessoas, ele tem se empenhado. Luiz, um grande abraço. E o Luiz representa muitos líderes que são assim, que nesse período de pandemia tem se preocupado com a célula, tem preocupado com a igreja e tem sido maravilhoso. Aqui em Ribeira, domingo, começamos o nosso culto presencial, foi emocionante, foi brilhante, foi muito bom estar com os irmãos. E aí no Brasil, na cidade de Contagem, Minas Gerais, nós estamos com a nossa igreja aí. Um abraço, Esmeraldas, um abraço para todos vocês. Tranqueiras, no Rio Grande do Sul, a célula dos gaúchos, os gaúchos de Santana do Livramento, um grande abraço. Também para os irmãos do Armol, um grande abraço. Para os irmãos do Paraíso, um grande abraço. Para os irmãos de 14 de julho, em nome de Jesus, um grande abraço para essa turma. Dona Jolanda, Sérgio, Judite, a líder, Deus abençoe vocês. Eu quero mandar um abraço para todos os irmãos. Passo Guedes, lá no extremo lá do Rio Grande do Sul. Deus abençoe a vida do Deco, da Silva, dos meninos, Wagner, Vinícius, o Andrew. Que Deus abençoe todos vocês. Gabi, um abraço, Letícia, todos os líderes. Que Deus abençoe o Rio Grande do Sul. E aqui em Ribeira, no Uruguai, um abraço maravilhoso para os líderes. Que Deus te abençoe. Vamos para a palavra, e eu sei que Deus quer ministrar algo no seu coração. Mas se ainda essa noite você tem um pedido de oração, mande para nós. Eu só vou te pedir uma coisa, só uma coisa. Assim que você receber a sua bênção, o seu milagre, compartilhe conosco. Deus, nós estamos recebendo testemunhos tão lindos que está nos impulsionando a continuar a fazer o que estamos fazendo. Então nós pedimos isso, coloque isso como propósito de Deus. Existem coisas maravilhosas acontecendo através de milagres de Deus. E nesse momento, se você recebe esse milagre, dê esse testemunho para nós, para que a nossa fé também se alinhe juntos no nome de Jesus. Vamos abrir a palavra. Falamos nisso sobre avivamento, né? E avivamento é resposta de orações. Avivamento é quando Deus coloca os valores deles dentro do nosso coração e nós levamos muito a sério. Por isso uma igreja que cresce, ela não brinca com o pecado. Nós somos inimigos do pecado. Nós somos inimigos, nós temos guerra contra o pecado. E nós não queremos ser melhor do que ninguém, não aquela igreja de santarrões, eu sou mais santo do que Beltrano. Não é isso. Nós não precisamos comparar com o outro.
mas nós precisamos de enfrentar e olhar de cara contra o nosso inimigo. E nós queremos dizer que Deus é santo e Ele está em nós, e Ele tem trago fruto de arrependimento no nosso coração, Ele tem trago amor pelas almas, paixão. A igreja de Atos tinha paixão pelas almas. Nós precisamos ter paixão pelas almas e crescer em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Abacuque capítulo 3, versículo 17. Abacuque é um profeta menor e no capítulo 3, verso 17, você vai ter uma palavra tão interessante. Depois disso nós vamos continuar na palavra e eu queria que você lesse comigo. Abacuque, porque ainda que a figueira não floresça e que nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas malhadas sejam arrebatadas nos currais, e não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, Ele fará os meus pés como da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. A declaração do profeta Abacuque é muito interessante, porque ele fala de algo muito triste, como se na vida daquele homem tudo estava findando, sobre a vida daquele povo tudo estava acabando. Você já chegou no limite? E quando você pensa que você está no limite, você ainda chega mais um pouco, você fala, Deus, deu, basta, eu não aguento mais. Talvez você está assim. E o que o profeta está dizendo é o seguinte: ainda que a figueira não produza os seus frutos, e que nem a vide, e que nem a oliveira, que nenhum animal do campo ele persevere e produza os seus próprios filhos e tragam alimento como leite, como carne, como lã, ainda que toda essa natureza que foi projetada por Deus para nos abençoar, essa natureza pare, e eu fico em uma situação que não tenho mais o que comer, não tenho mais o que beber, não tenho mais recursos financeiros, porque a lã produz dinheiro, porque a uva produz dinheiro, porque o figo produz dinheiro, a vaca, a carne da ovelha produz dinheiro, e chegou um momento que até o dinheiro acabou, e nós não temos comida, não temos dinheiro, não temos recursos humanos. Chegamos no limite dos limites. Eu quero te dizer uma coisa: tudo vai mudar quando você mudar. Enquanto você não mudar, nada vai mudar. Tudo vai mudar quando a sua mente mudar, quando o seu coração decidir a entender o que é Deus e qual é o papel dele na sua vida. Davi, ele fala o Salmo 23, o Josué, domingo ele leu esse texto, diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada o quê? Problema, dificuldade, privações, lutas, nada me vai faltar, tanto coisa má como ruim, mas existe uma coisa: Ele é o nosso pastor, e o pastor é aquele que cuida, aquele que provê, aquele que providencia, aquele que manda o escape, aquele que no último instante da nossa vida, Ele sempre vai prover. Essa semana eu estava lembrando da construção do nosso prédio aqui em Ribeira. Nós temos um prédio muito bonito aqui em Ribeira, na Avenida Presidente Girô 1038. E nós estamos trabalhando ali, e os irmãos do Brasil mandavam muito dinheiro para a gente, para a construção. Os irmãos aqui de Ribeira também aportando dinheiro, todos trabalhando, todos lutando. Mas chegou um momento que acabou o cimento, não tinha cimento. E naquele momento não tinha nem de onde tirar, nós não podíamos. E em alguns instantes nós pensamos, vai parar a obra. E de repente Deus levantou uma pessoa que não é crente. Ele chegou com o carro dele, um carro bom, bonito. E eu nunca imaginaria que o cara ia botar 3 sacos de cimento naquele carro tão limpo. E ele falou: olha, pastor, eu vim aqui porque eu estou vendo que vocês estão construindo uma igreja. Eu quero contribuir com 3 sacos de cimento. Uau!
Deus não permitiu que a obra parasse. Passou outra situação, já era outro mês. A areia tinha acabado, os obreiros falaram, passou, a areia acabou. Eu falei, não, ainda você pode raspar o chão lá, que vai sair mais meio carrinho de areia. Pelo menos nós vamos trabalhar com meio, vamos ser fiel no pouco, nós não vamos parar essa obra. Irmão, quando eles raparam, tiraram meio carrinho de areia, carrinho de mão, e nós fizemos aquela pequena massa para trabalhar. E quando a gente estava sentando aqueles últimos tijolos, chegou um caminhão que a gente nunca tinha visto na obra, e esse caminhão parou na frente da obra. Irmãos, ele estava cheio de areia. E ele falou assim, que é uma igreja? Eu falei, Pão da Vida é o nome da igreja. É aqui mesmo que eu tenho. Ele falou, mas nós não compramos areia. Eu falei, não, uma pessoa mandou entregar. Irmão, até hoje, eu não sei quem que é. Eu sei que chegou um caminhão de areia ali. E Deus abençoe e multiplique na vida dessa pessoa que semeou. Mas a obra de Deus continuou. Quando nós temos fé em Deus, nós sabemos que o limite, ele pode chegar. Mas Deus é um Deus que quebra os limites e envia o recurso. Uma coisa interessante que Abacuque vai falar aqui, muito interessante, é que, todavia, com todos esses problemas, com todas essas catástrofes na vida dele, com toda essa situação que não era só a vida dele, mas era a representação do que estava acontecendo em Israel naquele tempo, ele tem uma posição tão nobre. E eu até a posição que o profeta diz. Versículo 18. Todavia eu me alegro no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Meu irmão, quantos crentes murmuram, quantos crentes, eles no momento de tribulação, eles não conseguem levantar os olhos e olhar para o Senhor, e eles começam a reclamar, a maldizer, eles cometem pecado contra Deus. O que o profeta está nos ensinando é que no momento de dor, no momento de escassez, no momento de dúvidas, no momento de dor, mude o foco da sua vida. Se alegre em Deus. O viver para nós é uma possibilidade de estarmos compartilhando a fé. Mas se morrermos, é lucro. Porque nós temos convicção para onde iremos. Nós temos convicção para onde vamos. Então, quando nós estivermos vivos, é lucro para nós. Nós estamos, na bênção. Mas se nós morrermos, que estaremos com o Senhor. Alegre-se em Deus, louve a Deus, honre a Deus, volte às primeiras obras da sua vida, volte ao primeiro amor da sua vida, meu irmão. Volte, permita ser quebrado pelo Espírito Santo, permita o Espírito Santo quebrar o seu coração, meu irmão. O religioso é aquele que costuma com a igreja, costuma com o pastor dele, costuma com o culto dele, já sabe o que o cara vai falar, já conhece as piadinhas do pastor, já sabe os louvores que fulano, que Beltrano sabe cantar. Eu sei que aquele ministro de louvor lá só sabe cantar aquela música, ele já sabe de tudo da igreja, ele não tem expectativa de coisas novas. E o avivamento produz o que? Novidade de vida. Você sabe por que o avivamento faz a gente chorar? Porque toda vez que nós choramos, as nossas lágrimas lubrificam os nossos olhos. E de repente a qualidade da nossa visão melhora. No início fica meio embaçado. Mas quando choramos, passa um tempo. É como se fosse um colírio natural. Nós enxergamos a vida diferente. Nós temos uma visão melhor. Então, em nome de Jesus, permita Deus ser a fonte da sua alegria. Você não vai ficar feliz quando você tiver um carro novo. Talvez vai te dar uma emoção legal, bacana. Vai chegar um momento que aquele carro novo vai ficar velho. Vai chegar um momento que aquele prazer é momentâneo. Você não vai ficar só feliz quando você casar, quando você adquirir o seu tão sonhado negócio. Você vai ser só feliz de verdade, irmão, quando Jesus for o centro do seu coração. Você que está me escutando agora, você que está entrando agora, Jesus quer ser o centro do seu coração. E Ele quer estar ali dentro, Ele ministrando bem sobre a sua vida.
E nós precisamos de nos humilhar e nos prostrarmos diante dele e dizer: Senhor, que o Senhor seja o dono do meu coração, o dono da minha vida. E isso é alegria. A alegria, ela é verdadeira, ela se consiste em coisas tão interessantes. A felicidade, ela está em você. Ela precisa ser ativa, ela precisa ser redescoberta. Mas a felicidade verdadeira é andar com Cristo Jesus. Não é muito dinheiro, não é muitos bens, não é confiança, não são os diplomas que estão espalhados sobre o muro ou a parede da sua casa. O que traz felicidade para o homem é o reconhecimento dele, que ele é pó, que ele é o menor dentro da casa dele, e que Jesus é o maior. Jesus é o nosso Deus. Nós reconhecemos que Jesus é Deus. Nós acreditamos na Trindade. Nós acreditamos fielmente nisso. Que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. E os três habitam em um só. E Ele está dentro de nós. Aleluia. Para continuar, esse caos que o profeta fala, ele termina dizendo no verso 18: mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Se alegre em Deus. A sua maior herança é o Senhor. A sua maior porção é o Senhor. Se alegre em Deus. Eu quero ler aqui Isaías 61, que é um dos clássicos, falando a respeito de Jesus e sobre a unção que ele recebe. Porém, Isaías 61 se torna uma promessa não só messiânica a respeito de Jesus, mas se torna uma palavra para nós que somos igreja de Jesus. E ela é muito conhecida. Isaías 61 é fantástico, é maravilhoso. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e me enviou a restaurar aos contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Verso 2: apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo, óleo de alegria, por de tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantados do Senhor, para que ele seja glorificado. Verso 4: e edificarão lugares antigamente assolados, e restaurarão antes destruídos, e renovarão cidades, e assolarão e destruirão de geração em geração. Verso 5: e haverá estrangeiros que apacentam os vossos rebanhos, e os estrangeiros e os vossos lavradores, e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do Deus, e comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. E por essa, e por vossa dupla vergonha, escute isso, e por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro, e a terra perpétua a alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade e farei um concerto eterno com eles, uma aliança eterna. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os teus descendentes no meio dos povos, todos quantos os viram e os conhecerão como semente bendita do Senhor. Verso 10 é para você, irmão. Verso 10 é para você, querida irmã. Verso 10 é para nós. E regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no Deus, porque me vestiu com vestes de salvação e me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com suas joias. Porque
como a terra produz os seus renovos, e como um horto se faz brotar nele, semeia assim o Senhor Jeová, e fará brotar justiça e louvor para todas as nações. Um Deus tão maravilhoso, um Deus tão grandioso, que pode te ungir com o Espírito do Senhor e trazer sobre você uma veste de louvor, tirar toda a cinza de pranto e de dor e trazer a alegria que vem dos céus. Um Deus que pode mudar a sua sorte, mudar a sua história. Um Deus que vai curar a sua casa. Esse Deus está curando a minha casa. Esse Deus está restaurando o meu coração. Esse Deus tem cumprido a palavra dele em minha vida. Vai cumprir na sua também, meu irmão. Vai cumprir na sua também. Medite em Isaías 61 nesses dias. Medite em Abacuque 16, 17 e 18 nesses dias. Medite na palavra, irmão. Peça a Deus, faz cumprir tua palavra em meu coração. Não seja um religioso. O religioso é amargurado. O religioso é aquele que vê tudo pelo lado negativo da vida. O religioso vai na igreja, mas não tem salvação. Ele está dentro da igreja, mas pelos seus frutos e pelas suas atitudes, ele não tem salvação, irmão. Permita sair da religião e entre no reino. Deixa o Espírito do Senhor entrar no seu coração. Deixa o Espírito Consolador, o Espírito que traz promessas reais para a vida do homem. Ele vai mudar a sua sorte, a sua perspectiva de vida. Ele vai mudar o foco, irmão. O religioso acha problema dentro da igreja. O religioso, ele nunca tem solução para nada. Ele não tem solução para nada, mas ele tem problema para tudo. Tudo está difícil, tudo é complicado, tudo está de uma forma tão equivocada na vida dele. Jesus chega com a simplicidade, com o amor dele, e diz: venha a mim todos os que estáis cansados. Eu estou cansado da religião. Eu sou pastor, eu vejo pessoas religiosas, eu tenho compaixão delas, porque eu sei que o religioso, ele se torna um escravo de Satanás. Ele não consegue permitir o reino de Deus entrar na vida dele. Ele é preso no pecado, na lascívia, na prostituição. Ele é preso no homossexualismo, preso no lesbianismo, está preso. Ele não consegue constituir uma família. Ele está preso nas drogas, ele está preso no vício. E sabe o que Deus está falando contigo nessa noite? Seja livre. A coisa mais maravilhosa é ser livre em Deus. É ser livre com Jesus. Eu falo com minha esposa e com todos. Uma coisa que eu não abro mão nunca. Eu não negocio com ninguém nada. Mas dormir com a consciência tranquila em Deus. E andar com Deus, irmãos. Andar com Deus todo dia, toda hora. Discernir espírito toda hora. Discernir, olhar no coração dos homens e dizer: olha, Deus tem algo para a vida desse irmão. Deus quer abençoar. Deus quer quebrar o jugo. Deus quer mudar a sua empresa. Deus quer mudar a perspectiva do seu casamento. Deus quer mudar tudo. Você que é solteiro, não se prostitui. Sirva a Deus. Sirva Jesus. Se entregue de verdade. Leve o evangelho assim. Sabe por que a igreja muitas vezes fica doente? Por causa da sua vida, que faz parte desse corpo. E se você dá um mau testemunho, se sua vida é podre, você está danificando a fé de outras pessoas. Tenha temor, tenha respeito com as coisas de Deus. Ame a igreja que você congrega, seja qualquer denominação. Existem pessoas que estão me vendo, são de outra. Ame a sua igreja, ame o seu pastor, honre a ele. Abraça a igreja. Espírito de rebeldia, de divisão, irmão, coisa do diabo. O diabo entra no coração sutilmente na vida das pessoas. Eu vejo isso diariamente. Mas eu vejo Deus quebrando todo jugo, trazendo o Espírito do Senhor Deus que está sobre nós, nos ungindo com óleo de alegria, nos ungindo com promessas. E vós sereis sacerdotes do Deus Altíssimo. Aleluia. Vós sereis um povo que vai endireitar caminho. Deus está falando com nós. Nós vamos reconstruir ruínas destruídas. Enquanto eu estava orando e lendo essa palavra, Deus está falando: você vai reconstruir ruínas, coisas destruídas.
Deus vai colocar estrangeiros para cuidar do que é seu. Deus vai te abençoar, irmãos, com pessoas fantásticas. Em nome de Jesus, leve a sério, Deus. Para, acabou a molecagem com o Evangelho. Acabou a brincadeira com o Evangelho. Permita Deus ser Deus na sua casa, permita Deus ser Deus no seu coração. Irmãos, é um tempo de seriedade. Eu brinco, eu gosto de piada, eu gosto de muita coisa. Eu sou um cara alegre. Mas quando se trata das coisas de Deus, escute isso. Olhe para mim, por favor. Quando se trata das coisas de Deus, eu levo muito a sério. Eu vou prestar conta para Deus da minha vida, das minhas atitudes. E eu vou prestar com alegria. Eu não vou prestar com medo e com temor, porque eu tenho dado o meu melhor para Deus. Eu tenho entregado o meu melhor para o Senhor. E eu quero muito que você leve também Deus a sério. Você que é líder de célula, leve Deus a sério. Não brinque. Pecado destrói a vida. E você que não é acostumado com essas coisas, acostume-se. Pecado destrói. Deus quer um povo santo. A palavra santidade significa separados para Deus. Existem coisas que eu não brinco, existem piadas que eu não rio, existem coisas que não entram no meu coração. E por mais que o mundo está indo, todo mundo está indo, eu sou daquele que nada na contramão. Você é aquele que é convidado por Deus para nadar na contramão. E que em nome de Jesus, você saia da religião e entre em um reino de Deus. Compartilhe essa palavra, vai mexer com muita gente. Nós estamos abertos, sem medo. Minha mãe está sendo curada por Deus. Minha irmã está sendo curada. Meu primo foi curado por Deus. Todos estão sendo curados. Sem medo. Sem medo. Eu vou orar por você. Se você tiver um pedido de oração, mande para nós. Nós vamos orar e quero que você compartilhe. Compartilhe milagres. Existe uma igreja que ora, que leva a Deus a sério. Existe um povo que já chegou aqui, Tatiane Cunha. Nós vamos orar por você, Tatiane. Nós vamos colocar a sua família, Tatiane, diante de Deus. Nós vamos abençoar a sua casa e muitos mais, clamando no nome de Jesus. Feche teus olhos onde você estiver. Nossa igreja é simples, séria e sem limite. Vamos pedir a graça de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos. E que por mais que o fruto da oliveira minta, que a vide peque, que o figo não traga seus frutos, por mais que o rebanho do pasto ele for arrebatado e for morto, Senhor, por mais que as ovelhas morram, por mais que toda a perspectiva de ganhar dinheiro com animais e com plantações, ele se frustra. Todavia, eu vou me alegrar em Deus da minha salvação. O Deus que pode mudar a minha sorte, como mudou de Jó. O Senhor mudou a sorte de Jó. O Senhor vai mudar a sorte de muitos irmãos que estão trocando uma vida de religiosidade pelo reino vivo, por andar com Jesus. Deus abençoa os nossos discípulos onde estão, Pai, para que eles digam não para o pecado e para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, entregamos nossas vidas, nos ajude para viver aquilo que pregamos. Nos ajude, Deus, a sermos coerentes com as nossas palavras. Nos ajude a ser transparente com todos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, você que está no Brasil, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na região metropolitana, domingo teremos um culto no bairro Colonial. E você pode se inscrever nos nossos cultos. São 3 cultos diários no Brasil. De manhã, às 9 da manhã, às 18 horas e às 19 horas. Também, você que está no Uruguai, nós estamos no departamento de Rivera, é o estado de Rivera. E nós estamos aqui na capital de Rivera e teremos reuniões às 10 da manhã. Se inscreva, entre em contato conosco, vai ser uma bênção a sua presença.
Que Jesus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, bombardeie o inferno e nós estaremos juntos no nome de Jesus. Graça e paz, querido irmão. Que Deus te abençoe.